Olá! Nesta videoaula falaremos sobre fluxo. O principal foco será falar sobre fluxo de campo elétrico. Para começar, vamos falar sobre fluxo, num exemplo muito comum em nosso cotidiano. Então imagine um cano, no passo de um tubo, por onde está passando água, ok? Então aqui no esquema, eu tenho uma porção de água destacada em azul um pouco mais escuro, que está se movimentando para a direita com uma determinada velocidade, tá? Então esta água, ela vai passar por uma determinada área, que a delimitação dessa área está representada por esse tracejado aqui, ok? Utilizando a velocidade desse pedaço de água que está se mexendo, e a área que a gente consegue calcular o fluxo volumétrico, tá? Ainda não é o fluxo elétrico, é o fluxo volumétrico. Então, o esqueminha que vai ajudar a enxergar um pouco melhor é esse daqui, ó. Então, eu tenho o vetor velocidade, E o vetor área é o seguinte, tá? O vetor área, ele vai ter o valor da área desse local por onde o corpo vai passar, O corpo que está se movendo. E a direção do vetor vai ser sempre perpendicular à superfície da área, tá? Então, para calcular o fluxo volumétrico, basta multiplicar o vetor V escalarmente com o vetor A. Então, isso daqui é um produto escalar, tá? Não sei se vocês lembram lá de geometria analítica, e vetorial, mas é possível trocar esse vetor V vezes vetor A por módulo de V vezes módulo de A vezes o cosseno entre os dois vetores. Isso é para lembrar da propriedade, tá? Então, por meio dessa equaçãozinha aqui, eu consigo calcular o meu fluxo volumétrico. Agora a gente vai falar de campo elétrico. Então, fluxo de campo elétrico. Repare que eu estou falando de superfície aqui também, Superfície, porque eu estou falando de uma área, tá? Bom, o fluxo de campo elétrico que atravessa uma superfície vai ser dado por vetor A. Lembrando que esse vetor A é o vetor área, que nem aparecia aqui, ó. Vezes o vetor E de novo é um produto escalar, tá? Então eu poderia colocar módulo de A vezes módulo de E vezes o cosseno do ângulo entre eles, ok? Só que diferente daqui, que vai ter um objeto se mexendo com uma velocidade, e o que me importa é a velocidade do objeto e a área, aqui o que me importa é a quantidade de linhas de campo elétrico que vão atravessar a superfície, tá? Então no fundo eu estou vendo a densidade de campo elétrico no sentido de ver a quantidade de linhas que eu tenho em um determinado espaço, ok? Bom, então isso daqui eu já estou falando de um fluxo de campo elétrico. Avançando para o último slide, a gente também pode avaliar como é que é o fluxo de campo elétrico num corpo fechado. Então aqui é o seguinte, ó. Lembra que eu falei que a direção do vetor A é perpendicular à área? Então ela está apontando para a esquerda nesse caso, ok? Aqui em cima o vetor A aponta para cima porque é perpendicular à superfície do plano, enfim. E aqui o vetor aponta para a direita, o vetor, ok? E vem o campo elétrico que vem daqui, atravessa o tubo e vai para cá. E como é que eu sei qual é o campo elétrico total que está passando, tá? Como é que eu posso avaliar isso daí? O fluxo do campo elétrico, quero dizer, Para avaliar o fluxo do campo elétrico, eu vou fazer o seguinte, ó. Vai dar zero a somatória, tá? Porque eu vou ter que... Ele tá vindo aqui, eu vou fazer a somatória de tudo que tá aqui, ó. Vezes o que tá aqui, vezes o que tá pegando as laterais. Então, olha só. O meu A aponta para a esquerda, o meu E aponta para a direita. Então, entre eles, eu vou ter 180 graus. Lembra que eu falei que você pode, em vez de fazer E vetorial vezes A vetorial, você pode, um produto escalar, você pode colocar o módulo de V, o módulo de A, vezes o módulo de E, multiplicar pelo cosseno do ângulo entre os vetores. Então, nesse caso, o cosseno de 180
ele vai acabar dando menos 1. Então aqui vai ficar menos E vezes A. Tudo bem? Guarda aí. Desse lado, o meu A está para o mesmo lado que o E, tá? Então o ângulo entre os dois é 0. Cosseno de 0 é igual a 1. Então nesse lado vai ficar mais E vezes A. E aqui em cima, o ângulo da área é para cima, porque, como eu tinha falado anteriormente, né, tem que ser perpendicular ao plano, né? E o ângulo entre esse A e o campo elétrico é 90. Cosseno de 90 é 0. Logo, essa componente do fluxo aqui não vai contribuir, tá? Menos E vezes A, que a gente viu por causa do ângulo 180, né? Mais E vezes A vai dar 0 também. Então, nesse exercício aqui, o fluxo de campo elétrico seria 0 Newton metro quadrado sobre Coulomb. Vamos fazer alguns exercícios, tá bom, gente? Depois, né, em breve a gente continua esse conteúdo.